Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 49. E o título do devocional de hoje é Rastros de Infidelidade têm consequências, né? Então eu vou fazer a leitura e vou tentar contextualizar você ao longo da leitura, certo? Capítulo 49, verso 1. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Porque, pois, herdou Milcom a Gade e o seu povo habitou nas cidades dela? Milcom aqui é o deus dos amonitas, tá? É conhecido popularmente como Moloque, tá? O deus Moloque que exigia, né? Seus sacerdotes exigiam sacrifícios humanos. Verso 2: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdarem, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, era uma cidade, tá? Clamai, ó filhos de Rabá. Cingi-vos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Deus está falando que o Deus deles, né, iria em cativeiro, que seriam destruídos. Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? A região onde eles estavam posicionados, né, era cheia de vales, né, as montanhas, os vales. Então eles se sentiam bem protegidos, né? E aí então faz essa pergunta: quem virá contra mim? Eles achavam que eles estavam seguros, mas não estavam seguros, porque Deus levantou juízo contra eles. Eis que eu, diz o Senhor, trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disso, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Capítulo 49 vai citar para a gente 5 povos diferentes, tá? Amonitas, eles são condenados pelo orgulho e pela autossuficiência, mas que no final Deus ainda tinha esperança, né? Se houvessem aí, a gente vê na leitura, a citação de que eles iriam se lamentar, né, com cilício, iriam se arrepender, e aí então haveria uma sorte para eles, né, nos fins dos tempos, né? Os amonitas, eles receberam o juízo de Deus por causa da idolatria, né? O deus era Milcom, significava rei, né? Conhecido por Moloque. Ele exigia esses sacrifícios humanos. A cidade de Rabá, gente, hoje, ela existe até hoje, né? Então, o verso 6 que diz: mudarei a sorte dos filhos de Amon. Deus se levantou contra eles, mas eles não foram extintos. Ela existe até hoje. Hoje ela chama Amã, é a capital da Jordânia, né? Então Deus mudou a sorte deles. Se houvesse arrependimento e lamentação, né? E eles existem até o dia de hoje, né? A partir do verso 7, a gente tem a profecia contra os edomitas. Gente, os edomitas eram um povo que feria constantemente as leis morais de Deus, né? Além de ser idólatras, eles feriam a lei moral de Deus, porque eram ladrões, eles assolavam os vinhedos, eles traziam mal.
E aí a profecia contra eles diz que Deus os destruiria totalmente, né? Que Edom não escaparia do juízo, né? Deus traria contra os edomitas a fúria do juízo, né? E ninguém o deteria do propósito de aniquilar os edomitas, né? Um povo que feriu todas as leis morais de Deus, né? Principalmente o sexto mandamento, que é não roubar, tá? Verso 7. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não sabedoria, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios, desvaneceu-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dan, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Dedã era uma cidade vizinha, tá? E Deus estava alertando a cidade vizinha. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só os que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Então, Deus, o juízo de Deus contra os edomitas é extinção total. Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice, totalmente o beberão. E tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Boza será objeto de espanto, que era a capital, né, dos edomitas, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolação perpétua, né? A partir do verso 14, a gente tem aí a declaração dos pecados e o castigo, né, de Edom. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, lá te derribarei, diz o Senhor. Quer dizer, nada iria deter o Senhor, né? É interessante o verso 16, fala que eles inspiravam a soberba, né? E o coração enganoso deles os enganava, né? Por que inspiravas a soberba? Porque era um povo que roubava, né? E aí quem rouba está cheio de soberba, porque não tem limites, né? Não tem limites. Quem rouba, quem fere essa lei moral de Deus, o sexto mandamento, acredita que é o dono do mundo. Então, está encharcado de soberba. Verso 17. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra ou das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá suas asas contra a bolsa,
Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Então, realmente, os edomitas, eles trouxeram mal para si mesmo quando violaram as leis morais de Deus, né? Estavam ali ao redor do povo de Deus e não aprenderam nada. Continuaram nos seus pecados e nas suas iniquidades e foram totalmente extintos, né? A partir do verso 23, né, nós temos aí a palavra, o juízo de Deus contra os sírios, né? A respeito da grande cidade Damasco, né? Ela foi condenada, queridos, por causa da sua crueldade. Ela era uma forte cidade, mas o juízo de Deus chegou sobre ela e ela estava totalmente fragilizada, né? Os sírios fizeram muita crueldade contra o povo de Deus, tá? E aqui agora a gente vai encontrar o juízo de Deus sobre eles, né? Verso 23, a respeito de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram, como da que está de parto, como está abandonada a famosa cidade, a cidade do meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad, né? Os reis sírios, né? Então, esse povo, esta cidade também que foi tão cruel com o povo de Deus, Deus manda juízo para ela. A partir do verso 28, a gente tem a profecia contra a Arábia, né? A Arábia, ela seria destruída também pela Babilônia, e porque aqui nesse tempo a Babilônia é a bola da vez, né? É ela que está executando o juízo de Deus sobre as nações ao redor do povo de Deus. Diz o texto, a respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor. Levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, era um povo que vivia em tendas, tá? Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si, e lhe gritarão há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó Babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. Então, os árabes aqui estavam ali, né, sem portas, sem ferrolhos, né, habitavam sós, né. Os seus camelos serão para presa e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas e todos os lados lhe trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela, né? Essas tribos, elas não tinham fortalezas, né? Elas não podiam escapar do ataque em massa da Babilônia. E isso aconteceu um pouco antes da queda de Jerusalém, né? E aí, a partir do verso, a gente não cita, né, o motivo pelo qual veio o juízo de Deus sobre essas tribos, né? Então, a partir do verso 34, tem a profecia a respeito dos elamitas, né? Que a destruição, ela também chegaria a essa nação, os elamitas, né?
mas que nos últimos dias seriam poupados, né? Verso 34. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra Elão no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-lo. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Aqui então uma outra nação que nos últimos dias, né, viveria ou vai viver ainda, né, a promessa de restauração, né, nos últimos dias. Há essa promessa de restauração. E o verso 38 vai falar sobre a soberania de Deus, né, sendo revelada. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e o príncipe, diz o Senhor. Então, a soberania de Deus iria alcançar essa nação, né, como o poder supremo deste lugar. Queridos, está diante de nós 5 nações que não se renderam a Deus, que não se converteram, que não se quebrantaram, né? Assistiram todos os milagres, todos os feitos poderosos de Deus na nação de Israel, mas não se quebrantaram, ao contrário, continuaram nos seus maus caminhos e agora estão vivendo aqui, né, esse juízo de Deus no capítulo 49. Né? É interessante, né? Quando eu leio ali o versículo que cita os vales, né? Porque os amonitas, eles acreditavam que eles estavam protegidos, né? Por causa dos vales, por causa da sua região, mas não tem lugar de proteção fora dos caminhos do Senhor. Não há lugar de proteção, tá? Fora das leis morais de Deus. Não tem lugar. Onde tem proteção, cuidado e provisão é dentro do caminho, dentro da jornada, dentro daquilo que Deus propõe para nós. É nesse lugar, escondidos em Deus, cumprindo, obedecendo, alinhando o nosso coração e a nossa vontade com a vontade de Deus, é nesse lugar que há proteção, cuidado e provisão. Nesse lugar. Não há proteção, cuidado e provisão violando as leis morais de Deus. Não há. Né? Isso, quem viola as leis morais de Deus, ele vai encontrar, vai fazer um rastro de infidelidade, e esse rastro de infidelidade tem consequências. Né? Então, a pessoa que viola as leis morais de Deus, né? Que se encontram lá em Êxodo capítulo 20, então, quando você viola as leis morais de Deus, você vai praticar um rastro de infidelidade que vai ter consequência, com certeza. Tá? Vamos orar. Pai, eu te agradeço nessa manhã, obrigada pelo teu amor e pela tua graça, Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor, que nos mostra que fora de ti não há lugar de cuidado, de proteção e de provisão. Fora do Senhor, fora dos teus mandamentos, fora daquilo que o Senhor tem para nós, não há lugar de proteção e cuidado e provisão, Pai. E nós queremos, Paizinho querido, nos esconder, ó Deus, em Ti, Pai. Então, Senhor, nos ajuda, nos alinha, Pai, nos ajuda, Pai, a praticar, a aplicar no nosso dia de hoje as Tuas leis morais, Pai. Nos abençoa, Pai, nos ajuda a nos tornarmos, ó Deus, fiéis ao Teu propósito, fiéis, ó Pai querido, aos Teus mandamentos,
fiéis com fidelidade, Pai. Ó Deus querido, Deus santo, nós te pedimos isso, Pai. Também quero orar a Ti, ó Deus, por essa pessoa que me ouve, Pai. Quando ela me ouvir, no momento que ela me ouvir, seja de manhã, de tarde ou de noite, que o Senhor possa alcançá-lo com esta palavra, que de alguma maneira, de alguma forma, o Teu Santo Espírito possa tocá-la, possa trazer para ela libertação, possa trazer para ela, Pai, restauração. Pai querido, se ela estiver enferma, eu clamo a Ti, que o Senhor a cure, que o Senhor a liberte, em nome de Jesus, Pai. Se estiver vivendo momentos de conflito, que o Senhor traga direção, solução, Pai querido. Sê para essa pessoa, Pai, cuidado, proteção e provisão. Ó Deus de poder, ajuda ela, Pai, a alinhar a sua vida contigo. Não importando a circunstância, não importando o problema, a dificuldade, mas que ela possa encontrar a Ti, Senhor, que ela possa Te conhecer, ó Pai, que ela possa, Senhor Deus, experimentar, estar debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção e da Tua provisão. Pai, em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado, Senhor. Nós queremos entronizar o Senhor nesse dia. Queremos te pedir que o Senhor venha conosco nesse dia, nos abençoando, trazendo direção, nos tornando cada dia pessoas melhores que te louvam e que te adoram. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.